Boa noite, igreja. A graça e a paz. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais uma aula. A nossa EBM, né, Escola Bíblica Mapa. E eu convido agora o pastor Kleber a dar início a esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a todos a abrir suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. Diz assim a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, diz, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos orar então, vamos pedir para que, assim como nós vemos, que toda escritura foi inspirada e ela tem por objetivo que ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos instruir, nos corrigir, nos ensinar no dia de hoje. Pai Santo, Pai querido, nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos nos reunir como igreja, Senhor, para aprender da Tua palavra. Deus usa a Tua serva, a pastora Tânia, Senhor, na ministração desse ensino. Que todos nós, ó Deus, devemos estar com os nossos corações preparados, nossas mentes preparadas, ó Deus, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Guarda, Senhor, a vida de cada um, os lares de cada um, Senhor, livrando cada um de nós, ó Deus, de todo o mal. Que nesse momento, ó Deus, nós não vemos pensar, vemos num estado, que nesse momento, ó Deus, a gente não vai estar preocupado com nada, Senhor. Que todo o nosso ser, Senhor, esteja focado, Senhor, a aprender, a entender, Senhor, a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Eu agradeço a participação, pastor Kleber. Então, a partir de agora, você que tiver alguma dúvida, é só ativar o seu microfone, fazer a sua pergunta. Eu quero dizer que você tem liberdade para participar, porque, como todos já sabem, hoje é um culto de ensino. Então, nós estamos aqui para aprender, tá? Não tenham medo de errar. E eu creio que, para a honra e glória do Senhor, a nossa aula vai ser uma bênção. E hoje nós estamos na lição de número 7, como aparece aí na sua telinha. E o tema da lição de hoje é: o trabalho dignifica as pessoas. Amém? Então eu vou dar sequência aqui nos slides e você vai me acompanhando aí. E, como de costume, eu conto aí com a sua participação. Aí na tela está aparecendo um slide que está falando assim: que tipo de trabalho se refere as imagens abaixo. Aí nós temos duas imagens e eu gostaria que você participasse comigo. Então, vou perguntar de novo, ó. Que tipo de trabalho se refere às imagens abaixo? E aí tem aí, ó, uma letra de uma corzinha diferente, cor laranjada, que é uma pista para vocês. Então, um tipo de trabalho começa com a letra R e o outro tipo de trabalho começa com a letra A. Tá? E conforme vocês forem falando, quando vocês acertarem, eu vou escrever o que significa esse tipo de trabalho, ok? Quem quer começar, então? Vai lá, irmã Daiane. Não fica com vergonha, não. Então, um trabalho começa com R e o outro trabalho começa com A. E tem as figuras aí para ajudar vocês. Alguém tem um palpite? Pode arriscar. Só ativar o microfone. Animador? Quase isso. Não.
Essas pessoas que estão aí, elas estão num teatro. Quem faz teatro é o quê? Qual que é a profissão? Ator. Artista. Então, esse segundo aí é um trabalho artístico. Então, eu vou escrever aqui na tela para vocês. Artístico. Muito bem. Agora, e o primeiro? Que tipo de trabalho é esse? Não sabe, irmã Sueli? Pode chutar, irmão. Não precisa de errar, não. Você sabe, pastor? Não sei não, hein? Fala mais alto, pastor. Não está dando para te ouvir. Chega a boca perto do microfone. Não. Oi? Não sei não. Não sabe? Então, eu vou escrever para você, tá? Eu vou tapar aqui meu microfone, senão fica o barulho de eu digitando. Perfeito. Conseguiram ver aí? Então, é o trabalho remunerado, é aquele trabalho ao qual a gente recebe para estar fazendo, tá bom? Então, eu vou compartilhar mais uma tela aí e você continua me ajudando. Que tipo de trabalho se refere às imagens abaixo? Aí tem as dicas, tem a figura e tem a letrinha de cor diferente para ajudar vocês a descobrir. Irmão Júlio, boa noite, a graça e a paz, irmã Andréia, a paz. Estou fazendo aí uma brincadeira com vocês. Só sei uma. Para ficarem com a gente. Só sei uma. Então fala, irmã Sueli. Dona de casa. Isso mesmo, é o trabalho doméstico. Parabéns. E o outro, quem que sabe? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou escrevendo o que a irmã Sueli acertou. Então, é o trabalho doméstico. Esse trabalho primeiro aí é o que eu faço. Já dei uma dica, hein? O Peter também Administrativo. faz. Isso. Administrativo. Muito bem. Então, vamos para a próxima telinha agora. Esse primeiro trabalho com a letra E é o trabalho que o pastor Kleber faz. E esse segundo trabalho é o trabalho que a nossa irmã Maíla faz. Tá fácil, hein? Ixi. Artesanato. Isso, artesanal. Artesanal. E o primeiro? Tá demorando para aparecer. Evangelista. Espiritual. Trabalho agora. Muito bem. Então, nós vemos aí, irmãos, que existem diversos tipos de trabalho, né? Existem trabalhos artísticos, trabalhos remunerados, e tem mais uma telinha aqui também que eu quero compartilhar com vocês, para vocês me ajudar. Esse primeiro seria que tipo de trabalho? Com a letra V. E depois o de baixo com a letra A. Agricultura. Muito bem, é o trabalho agrícola. E o primeiro? Muita gente gosta de fazer esse primeiro. Versátil. Reciclagem. Social. V. Voluntário. Isso, é o trabalho voluntário. Então, existem aí, se a gente parar um pouquinho para pensar sobre o tema da aula de hoje, diversos tipos de trabalho. Trabalho remunerado, trabalho artístico, trabalho agrícola, trabalho voluntário, trabalho artesanal, né? Então, nós vamos aprender o que a Bíblia fala a respeito do trabalho. E como que o Senhor Jesus, como que o nosso Deus se comporta nesse quesito, tá bom? Então, eu vou compartilhar em nova tela com vocês. Nosso texto áudio, nós estamos vendo aí um homem, né, bem largadão no sofá, e do ladinho aí está um texto bíblico que fala assim: o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Provérbios 21, 25.
Quando eu era pequena, a minha mãe, ela não deixava a gente acordar tarde, porque ela falava assim que quanto mais a gente dormia, mais a vida passava e nós perdíamos tempo. Então, e eu percebi assim que quando eu passava um pouquinho do horário, eu realmente perdi o dia, que eu passava o dia com preguiça. Se eu acordava meio-dia, então, era raro de acontecer, mas não dava para fazer mais nada. O dia já praticamente tinha acabado. Então, aí em Provérbios 21, 25, a gente aprende que a preguiça acaba matando, né, o homem. Por quê? Porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Falo só no quesito financeiro? Não, em todos os quesitos, porque como nós lemos aí, o trabalho ele dignifica o homem. Então, o homem que trabalha, ele não trabalha somente para ter recursos para sobreviver, mas também para se relacionar, para conviver, né, em sociedade, para aprender e também para ensinar. Então, aí dando sequência, nós vamos para o texto bíblico base da aula de hoje, que está em Gênesis 24, do 15 ao 22. Então, eu vou ler Gênesis 24, 15. Presta bastante atenção aí, tá bom? Que cada um vai ler um. A irmã Sueli pode ler o 16? O pastor, o 17. O Peter, o 18. A Maiara, o 19. A Daiane, o 20. O Marcos, o 21. E a Andréia, o 22. Tá bom? Então, eu vou começar. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Irmã Sueli, agora é a senhora, o 16. 16 Gênesis? Gênesis 24, olha aí na sua folhinha, o versículo 16, que fala assim: e a donzela era muito formosa. Pera lá. Tá. 16. E a donzela era muito famosa, à vista virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Muito bem. Agora o pastor, lê lá para nós, pastor. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Vai lá, irmão Pira. 18. 8. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Irmã Maiara, lê o 19, por favor. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. Vai lá, irmã. Isso. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. 21, irmão Marcos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Muito bem. Vai lá, irmã Andréia. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Muito bem. Parabéns aí a todos que participaram da leitura do nosso texto bíblico de hoje. E eu queria, como é uma aula onde todos podem participar, que alguém me falasse alguma coisa que chamou a atenção de vocês aí nesse texto. É claro que é um texto muito conhecido, onde Abraão dá uma missão para o seu servo, Eliezer. Qual que era essa missão? E buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. Né? Então, chegando lá, ele passa uma missão aí
para essa futura esposa, para pretendente. Então, o que mais te chamou aí a atenção nesse texto? Vamos falar um pouquinho do texto para ficar mais fácil aí para a gente aprender essa lição. Pastora, Olá. eu acho que foi a humildade dela de servir água para ele e também servir a água para os camelos. Muito bem, irmão Júlio. O que me chamou a atenção foi exatamente isso. Lá no versículo 19, a gente vê que ninguém pediu para ela servir os camelos. Ela mesma fala, ó, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Diante dessa observação aí, vamos pensar junto aí. Será que esse trabalho ao qual a Rebeca exercia, será que era para ela um trabalho árduo ou será que era um trabalho prazeroso? Eu acredito que era um trabalho prazeroso, porque ela teve vontade de fazer aquilo por conta própria. Exatamente, era um trabalho prazeroso. E é o que eu sempre falo para todos os irmãos, já falei isso diversas vezes na igreja. Quando a gente vai procurar um trabalho, é bom a gente encontrar um trabalho ao qual a gente sinta prazer em realizar. Porque se formos analisar, a gente passa a maior parte do nosso tempo na onde? No trabalho. Então, se a gente for fazer algo somente por interesse financeiro, queira ou não queira, com o passar do tempo, isso vai gerar em nós o quê? Insatisfação, desmotivação, nós vamos ficar tristes, não vamos ser produtivos, não faremos com alegria. Então, aí fica a primeira dica da noite de hoje. O trabalho, ele tem que trazer para nós não só o resultado financeiro, mas também prazer e alegria, para que ao fazer, o nome do Senhor também venha a ser glorificado. Então, vamos aí para o nosso próximo slide, que é o slide de número 8, que é a nossa palavra introdutória. O que diz aí essa palavra introdutória, então? Diz assim, ó, o texto bíblico básico fala de Rebeca, cujo caráter contava com essa virtude imprescindível, que o irmão Júlio destacou aí. Qual que era a virtude? A disposição para o trabalho. Para chegar a ser esposa de Isaac, nora do patriarca Abraão, e fazer parte de uma das histórias mais bonitas da Bíblia, foi necessário que ela dara água para um homem e também para seus 10 camelos. Amém? Então, vamos aí dar continuidade na leitura. Segundo os estudiosos, um camelo, que você está vendo a imagem aí na sua tela, ele bebe em torno de 80 a 100 litros de água após uma longa viagem. Isso significa que ela transportou 800 a 1.000 litros de água. Imagina quantas viagens essa moça fez. E ela fez de livre e espontânea vontade. E eu creio que foram diversas viagens, porque o cântaro não deveria ser muito grande. E se fosse muito grande, ela não daria conta de carregar. Então, realmente, ela demonstrou ali proativa, né? Prestativa. Ela não se importou com o seu cansaço, ela não se importou com o que ela tinha que fazer, ela se importou com o próximo. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Deus chama desocupados para a sua obra? O que vocês acham? Não, né? Não? Deus não chama desocupados para a sua obra. Muito bem. Pode falar, irmã Sueli. Não, nada não. Eu ia falar errado, eu falei errado. Não, fique em paz. Ó, então agora eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Se Deus não chama desocupado para a sua obra, então cite aí alguns personagens bíblicos que foram chamados por Deus e o que eles estavam fazendo quando eles foram chamados.
Você se lembra aí de algum? Se você se lembrar, compartilha aí conosco. O rei Lembrando Davi. que você não precisa de errar. Então, vamos rei lá. Davi. O irmão Júlio falou. O rei Enquanto Davi. vocês falam, eu vou escrevendo aqui. Rei Davi. E o que o rei Davi estava fazendo, irmão Júlio, quando ele foi chamado? Qual que era o trabalho dele? Pastor. Pastoreava, né? Aham. Isso mesmo. Outro personagem bíblico que foi chamado por Deus e que estava ocupado. Moisés. Moisés. Muito bem, pastor. O que Moisés estava fazendo? Pastoreando. Apacentava, né? Ele apacentava ovelhas. Muito bem. O Marcos disse Gideão. Gideão. O que Gideão estava fazendo, irmão Marcos? Estava na colheita, ele falou. Colheita. Muito bem. Quem mais quer participar aí? Pedro, O que Pedro estava fazendo? pescando. Pescando. Parabéns. Muito bem. Então, nós vimos aí que o rei Davi ele pastoreava ovelhas, Moisés também Pastora, pastoreava ovelhas. Paulo Oi? também, né? Quem? Paulo, Paulo. O que Paulo estava fazendo? cobrando impostos. O Paulo, ele montava tendas. Ah, é, pô, não tava tendo. Quem cobrava impostos era Mateus. É, viu, eu confundi. Ah, é. Mateus era cobrador de impostos. É verdade. Muito bem. Alguém mais quer dar uma sugestão aí de personagens bíblicos? Então, Deus ele não chamou ninguém que estivesse deitadão lá no sofá, né? Curtindo uma preguiça. Deus, ele só chama aqueles que estão ocupados. Então, quando Deus nos chamou, ele sabia que eu teria meus afazeres, né? Que eu já teria aí um cronograma, mas ele também sabia que eu conseguiria conciliar os meus afazeres com aquilo que ele já tinha reservado para mim. Então, não adianta a gente falar para Deus, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, porque ele nunca chamou quem tem tempo sobrando. Ele justamente chama os ocupados para nos moldar, para nos forjar, para nos mostrar que nós somos capazes, né, de cumprir o chamado dele aqui nessa terra, porque na verdade a Bíblia fala que aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem. Então é bem verdade que aqui nós vamos exercer algumas funções, seja elas remuneradas ou não, seja na nossa casa, na nossa sociedade, né? Independente daqueles afazeres cotidianos, nós também temos que nos lembrar que há um plano muito maior para nós, que é aquele que foi traçado por Deus. E desse a gente jamais deve abrir mão. Amém? Pastora? Lembrando que, para a gente dar uma melhorada, houve uma ocasião que Paulo ele fazia tendas. Sim. Mas quando Deus chamou ele, quando ele era Saulo, o que ele fazia? Ele era perseguidor da igreja. Sim. Pensando ele que estava fazendo um trabalho para Deus, perseguindo a igreja. Muito Aí bem Deus chamou lembrado. ele. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Então, vamos lá. O tópico de número 1 da nossa lição, ele vai estar abordando sobre o testemunho bíblico sobre o trabalho. Então, você vê aí, né, na sua telinha, que está escrito assim, ó. Segundo a Bíblia, o homem nasce para o trabalho. Isso está escrito lá em Jó 5:7. Se você abrir sua Bíblia lá, vai estar escrito exatamente isso. Nós podemos afirmar que o trabalho é uma ordem da criação. Quem pode abrir lá em Gênesis 1 e ler para nós 27 e 28, por favor? Gênesis 1, 27 e 28. Pode ler? Pode. 27.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Muito bem. Então, se a gente observar aí, esse encher a terra, subjugá-la, dominá-la, né, sobre os animais, os peixes e as aves, isso tudo implica no quê? Implica no trabalho. Então, é um testemunho bíblico aí acerca do trabalho. E dentro desse tópico 1, nós vamos ver aí alguns subtópicos. Primeiro subtópico. Pastor, Pode falar. só para acrescentar essa linda leitura que a irmã Andréia fez, às vezes as pessoas interpretam errado, dizendo assim, se Adão não tivesse pecado, não ia precisar do homem trabalhar. O trabalho que foi estabelecido por Deus para o ser humano foi antes da queda. Isso mesmo. Na verdade, o Senhor já deu ali afazeres para Adão, né? Que era o quê? De cuidar da terra e fazer a terra produzir. Então, como o pastor disse, isso que é dito aí é mito, né? Não é verdade. Então, desse primeiro tópico aí, a gente vai falar sobre o trabalho no Antigo Testamento, o trabalho no Novo Testamento, que Deus não chama os ociosos, como os irmãos aí deram alguns exemplos, como, por exemplo, Moisés apacentava as ovelhas, Gideão malhava o trigo, Davi apacentava as ovelhas, Eliseu, ele arava a terra, e Pedro e a maioria, né, na verdade, dos discípulos, eles trabalhavam na pesca. E aí, no 1.4, a gente vai ver o trabalho como uma vocação divina. Então, você que está aí com a sua apostila, nós vamos ler, na verdade, a página de número 37 e a página de número 38. Então, eu vou iniciar aí a leitura e depois eu vou convidando os irmãos para estarem participando comigo, tá bom? Então, página de número 37, o tópico 1, que é o testemunho bíblico sobre o trabalho. Segundo a Bíblia, o homem nasce para o trabalho. Podemos afirmar que o trabalho é a ordem da criação. Observe que encher a terra, subjugá-la e dominar sobre os animais, sobre os peixes e aves, implica em trabalho. 1.1. O trabalho no Antigo Testamento. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Ou seja, tanto no arar da terra como no colher da terra, nós temos que descansar. Então, é certo, irmãos, trabalhar de dia, trabalhar de noite, trabalhar a semana inteira? Segundo a palavra, não, né? Segundo a palavra, nós também temos que ter o descanso. Encontramos no Antigo Testamento referências quanto ao trabalho remunerado. Eu queria que alguém abrisse lá em 1 Reis 5 e lesse do 7 ao 18, que é a referência do trabalho remunerado. Pastor, enquanto isso, abre lá, por favor, em Provérbios 31, 16 ao 24. Nós não vamos abrir todos, irmãos, senão não vai dar tempo, mas como você está com a sua apostila em mãos, depois você dá uma lida nessas referências bíblicas aí, que é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então, 1 Reis 5, do 7 ao 18. O irmão Peter vai ler para nós, irmão Peter? Amém. É 2 Reis, do 5. Não, é 1 Reis. 1 Reis, desculpa. 5, do 7 ao 18, né?
Isso. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos credos e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir jangadas pelo mar até o lugar que me designaste, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de credos e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Pode ser até aqui, irmão Peter. Então, aí nós estamos vendo o quê? Um tipo de trabalho remunerado. Salomão pagou pela madeira, pagou pelo trabalho a Hirão. Isso, lembrando que era para a construção do templo. Então, seguindo aí a nossa leitura, tem também o trabalho artístico. Depois você lê na sua casa a referência bíblica, que está em Êxodo 35, do 31 ao 35. Trabalho comercial e administrativo. O pastor vai ler para nós, Provérbios 31, 16. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Os irmãos estão ouvindo aí? Sim. Isso, agora lê lá, pastor, agora o 31, 24. 24. Faz panos de linho fino e vende-os. Entrega cintos aos mercadores. Isso mesmo, então ele está falando do trabalho artístico. Referência de atividade agrícola está lá em Êxodo 22, 1. Com referência ao trabalho espiritual do sacerdote e ao trabalho musical, está em 1 Crônicas 6, 31. Amém? Então, agora, o 1.2, o trabalho no Novo Testamento, eu vou pedir para a Andréia ler para nós, por favor. O trabalho no Novo Testamento. No Novo Testamento, o trabalho recebe a mesma atenção e importância dada em Atos. Aí, o versículo não precisa ler, não, né, pastora? Não, o que diz em 2 Tessalonicenses 3, 10, a parte B, fala o seguinte: quem não trabalha, não come. Tá. O apóstolo Paulo foi enérgico na sua advertência aos Tessalonicenses quanto ao dever do homem de trabalhar a fim de sustentar a família. Para os cristãos de Efésio, ele também falou sobre o assunto. Efésios 4, 28. Tá, agora eu vou ler para vocês. Efésios 4, 28 diz assim, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, em 2 Tessalonicenses, ele fala que aquele que não trabalha não come, e aqui em Efésios 4, 28, Paulo fala que é bom a gente trabalhar, fazer o bem. Para quê? Para que a gente possa atender ao necessitado. Amém? Então, eu vou pedir para o pastor ler para nós aí 1.3. Deus não chama ociosos. O que é ociosos, irmãos? É desocupados. Lê lá, pastor, para nós, por favor. Vamos lá. Em toda a Bíblia, não encontramos um ocioso sendo chamado para uma grande tarefa. Todas as vezes que Deus precisou de um homem para realizar uma obra grandiosa, ele buscou alguém que estivesse ocupado. Pode ler aí o 3.1, que é a chamada de Moisés.
A chamada de Moisés. Moisés apacentava, estava ocupado, as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando lhe apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio a uma sarça incandescente que não se consumia. Muito bem. Agora eu vou ler o 1.3.2, que é o chamado do jovem Gideão. O jovem Gideão se atreveu a sair do esconderijo, indo procurar algo para alimentar a sua família. Gideão estava malhando trigo, ou seja, Gideão estava ocupado num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. O pastor que se tornou um rei, já é o 1.3.3. Davi estava apacentando, ou seja, ele estava ocupado quando as ovelhas do seu pai, quando foi chamado às pressas para uma reunião na sua casa, onde ele seria ungido como futuro rei de Israel. A chamada do jovem Eliseu. Eliseu estava arando com 12 parelhas de 2 bois, quando Elias, o profeta, o alcançou e lançou sua capa sobre ele, chamando-o para uma grande obra. Pedro e os demais discípulos. Pedro estava lançando as redes ao mar, quando ouviu Jesus dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Todos os demais discípulos foram convidados a seguir Jesus, estando ocupados em algum trabalho material. 1.4. O trabalho, uma vocação divina. O que é vocação, irmãos? Vocação é um chamado. Então, como eu disse para os irmãos, o Senhor também nos usa através do nosso trabalho. Porque todo trabalho, se feito com prazer, ele pode ser considerado um chamado divino. São de Calvino, as palavras, o trabalho humano é uma vocação divina. Calvino chegou a várias conclusões importantes sobre o trabalho, que merecem a nossa atenção. E essas conclusões nós vamos ler aí, irmãos, que é no próximo slide, que é o 2, que são os fundamentos do sucesso. Então, acompanhe aí na telinha. O sucesso não é automático. Vocês concordam? É instantâneo? Passa, você fez sucesso? Não. O sucesso ele depende de um conjunto de fatores. É comum a gente encontrar pessoas que estão apenas orando para serem bem-sucedidas. A oração ela é vital para toda a vida e em todos os sentidos. Sem oração, o cristão é dominado e vencido por tudo aquilo que origina a soberba. A oração é a respiração da alma, porém, só orar não é suficiente. Por que não é suficiente? Se eu só ficar orando, pedindo para Deus para eu ter sucesso, vai resolver? Não. Eu vou precisar me esforçar. Eu vou precisar de correr atrás daquilo que eu tanto desejo, daquilo que eu tanto quero. Então, os fundamentos do sucesso, quais são? O talento, o preparo, as oportunidades. O sucesso, ele vem quando a gente trabalha e quando a gente faz todas as coisas com dedicação e amor. Aí na telinha de vocês aparece uma mocinha cozinhando. Então, primeiro aí você vê os ingredientes, né, ela se preparando, e só depois de todo esse preparo que vai chegar no resultado final, que é um bolo pronto, uma refeição pronta. Então, todo sucesso depende do quê? Do seu talento, do seu preparo, das oportunidades que você tem e também se você faz tudo com dedicação. Amém? Então, vamos aí para a nossa próxima telinha. Antes de ir para a próxima telinha, vamos então ver aí na nossa apostila esse tópico de número 2.
Eu vou convidar o nosso irmão Peter a ler o 2.1, que é usando o talento. Amém. 2.1. Usando o talento. O talento é um dom inerente ao ser humano desde o nascimento. É a vocação que determina a área para a qual se tem mais aptidão para exercer uma profissão. Descobrir qual a vocação é imprescindível para ser um profissional competente e bem-sucedido naquilo que faz. Muito bem. Ou seja, cada um de nós já nasce, é uma característica nossa. Já tem um talento próprio. Cada um de nós já nasce sabendo fazer, tendo aptidão em alguma área. Seja administrativa, seja agrícola, seja artesanal, está em nós. O que cabe a nós é saber qual que é esse talento e procurar trabalhar na área ao qual você tem esse talento. Porque aí o seu trabalho vai se tornar o que leve, vai se tornar agradável, vai se tornar prazeroso. Então, agora eu quero convidar o Júlio a ler o 2.2. É preciso preparo. É preciso de preparo. Só talento não basta. É necessário investir tempo no preparo para alcançar objetivos profissionais elevados. Hoje não basta ter apenas um curso universitário. É necessário se especializar em uma área, falar um segundo idioma e se atualizar sempre. As melhores oportunidades no mercado de trabalho são para as pessoas bem preparadas. Provérbios 21:31. Isso mesmo, Daniel 1, 4 e 6. Pastor, abre lá em Daniel para nós. Daniel 1 e vê o 4 e o 6. É muito importante essa passagem, irmão. Vocês que estão com a Bíblia aí, pode abrir também e acompanhar a leitura que o pastor vai fazer para nós. Daniel, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 6. Então vamos lá. Os jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Versículo 6. Isso, versículo 6. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem. Então, está falando aí de Sadraque, Mesaque, Abidnego e também de Daniel. Olha como é interessante. Além deles serem jovens, terem boa aparência, eles eram instruídos em toda a sabedoria. Doutos, ou seja, doutores no conhecimento. Versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio. Olha quantas qualidades esses jovens tinham. Então, não era somente aparência externa, não. Eles tinham conteúdo, eles tinham conhecimento, eles eram doutores naquilo que eles faziam. Então, como o nosso querido irmão Júlio leu, não é importante ter apenas o talento, mas é muito importante nós nos prepararmos. Quero convidar o irmão Marcos a ler para nós o 2.3. Pastora, só para dar uma acrescentada, é como nos dias de hoje. Um exemplo, nós estamos aí quase que uma paradeira mundial, né? Graças a Deus tem se melhorado bastante. Mas se vê muitos cursos gratuitos pela internet. Então, muitas pessoas estão usando dessa pandemia, dessa paradeira, para buscar qualificação profissional. Isso mesmo. Eu conheço pessoas que têm feito esses cursos, inclusive, estão o quê? Aproveitando o nosso item 3 aí, que são as oportunidades. E eu queria ver se o nosso querido irmão Marcos pode ler para nós esse 2.3. É possível? Posso sim. Obrigada. Pode ler.
Pode ler? Por favor. Aproveitando as oportunidades. A passagem de Lucas 18.35-43, que registra a cura do cego de Jericó, ensina uma grande lição. O cego, que precisava de uma grande oportunidade, que chega repentinamente, cabia-lhe aproveitar ou não. Jesus era a grande e única oportunidade que estava passando por Jericó. E o homem cego entendeu que, se não agarrasse aquela oportunidade, estaria fadado a morrer cego ou na miséria. Muito bem. Aqui, aquele cego de Jericó teve a oportunidade de ter a vida transformada, de voltar a enxergar, né, e de não depender mais de esmola, mas de fazer a sua própria história. E nós, como o pastor disse, será que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando nessa pandemia? Eu não digo só de fazer os cursos gratuitos, mas também de fazer alguma coisa diferente, aprender um artesanato, aprender alguma coisa diferente, para trazer para nós não só dinheiro, mas também para tirar a gente da ociosidade, da preguiça, do sofá. Então, que a partir da lição de hoje a gente possa abrir a visão, né? Não focar só naquilo que a gente está fazendo todos os dias, naquela rotina, mas ver como uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender coisas novas, de conhecer outras pessoas. Por exemplo, hoje, a nossa aula era para estar acontecendo no templo. Todos nós íamos ter nos dirigido, né, lá para o bairro Planalto Verde, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Estaríamos ali todos reunidos, usando os métodos tradicionais, mas aprove ao Senhor, né, que nós estivéssemos compartilhando aí dessa ferramenta nova, que é essa plataforma digital. E toda honra e glória a gente deve ao Senhor, porque apesar da pandemia, apesar da tribulação e apesar de todas as dificuldades, Deus preparou essa ferramenta para a gente estar aqui reunido e aproveitando o conteúdo da aula. Todos aqui estão aprendendo, creio que da mesma forma se nós estivéssemos reunidos lá na casa do Senhor. Então, eu tive que aprender, você teve que aprender. Esse conhecimento, ninguém jamais vai tirar de nós. Vai morrer com a gente. As pessoas podem nos roubar roupas, sapatos, joias, mas o conhecimento ninguém vai tirar de nós. Amém? Então, aproveite as oportunidades. E eu quero convidar a Daiane a ler o 4, que fala: o sucesso vem quando se trabalha. Tá, 2.4. O sucesso vem quando se trabalha. Há pessoas que são talentosas, porém não têm disposição para o trabalho. São dominadas pela preguiça. Provérbios 19:15. Porque a Bíblia usa a formiga para falar de trabalho? Alguns pesquisadores afirmam que as formigas nunca dormem. Pelo menos nunca ninguém as viu fazerem isso. O que os biólogos descobriram é que as formigas sabem dividir o dia em horas de trabalho e de descanso. Não é por acaso que lemos na Bíblia: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. Muito bem. Então, aqui nós também aprendemos que de nada adianta o talento se nós não tivermos disposição para colocá-lo em prática. Então, nós aprendemos que dentro de cada um de nós há uma aptidão, há um talento. Então, desperte, né? Como diz lá no livro de Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Agora, o 2.5 diz assim: fazendo tudo com dedicação. Pessoas de sucesso colocam excelência em tudo o que fazem. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. Vamos abrir lá em Efésios 6, 7 e 8? Quem abrir primeiro pode ler. Efésios 6, versículos 7 e 8.
Quem achou pode ler. Ninguém achou? Então eu vou ler. Em Efésios 6, versículo 7 e 8 diz assim, ó. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, se nós fizermos tudo de boa vontade, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, o próprio Senhor nos recompensará. Amém? O seu trabalho nunca é em vão. Então, agora nós concluímos aí o tópico de número 2 e vamos estar entrando no tópico de número 3. E você deve estar me perguntando, pastora, que imagem é essa dessa noiva aí nessa tela? E tem a noiva com o trabalho, que é o tema principal da nossa lição. Então, vamos ver juntos aí. Abraão envia o criado de maior confiança em busca de uma esposa para o seu filho. Lembrando que hoje nós temos o privilégio de poder escolher o nosso cônjuge. Antigamente não era assim. Eram os nossos pais que escolhiam o nosso esposo ou a nossa esposa. E essa se põe no lugar do criado de Abraão. Não é uma tarefa muito fácil, né? É uma tarefa árdua. O servo de Abraão chamava Eliezer, e ele sentia um certo receio quanto ao fato da moça não querer acompanhá-lo. Mas, se isso tivesse acontecido, Abraão, que era na época ali o seu patrão, né, desobrigou ele do cumprimento dessa tarefa. Muitas vezes, amados, o nosso patrão, o nosso sustenedor, né? Ele nos dá tarefas, por vezes, árduas para a gente executar. Muitas vezes, tarefas que nós nem sabemos por onde começar, né? E o que nós vamos aprender no dia de hoje? O que Eliezer fez para realizar essa tarefa? Como que ele conseguiu desempenhar essa tarefa com sucesso? Vamos lá? Ele teve uma estratégia. E a partir dessa estratégia que ele tomou, ele recebeu a providência divina. Alguém lembra dessa passagem e quer compartilhar aí que estratégia que foi essa? Ele pediu um sinal a Deus, né? Antes de pedir um sinal, o que ele fez? Como que ele pediu esse sinal? Através do quê? Ué. Eu vou escrever aí na tela para vocês. Através da... Eu acabei de escrever, ó. Vou marcar. Oração. Oração, muito bem. Então, quando o nosso superior nos passar alguma atividade que para nós for difícil, o que nós devemos fazer antes de desempenhar? Orar a Deus. Até isso o Senhor nos atende. Nós vamos aprender aí nessa lição. Então, dentro aí desses 3, vamos lá na nossa apostila, na página de número 40. E eu vou pedir, então, para o irmão Peter ler a estratégia de Eliezer, que é o 3.1. Amém. 3.1. Estratégia de Eliezer. Ao aproximar-se da cidade onde moravam os parentes de Abraão, Eliezer parou a sua caravana, certamente ainda muito preocupado com a difícil tarefa de escolher a esposa certa para Isaac. Então ele orou, pediu um sinal a Deus. Ele usou a sua fé, creu na promessa que o Senhor fizera a Abraão.
interessante que Eliezer não pediu ao Senhor uma moça rica, de beleza singular, atraente, mas que fosse dedicada ao trabalho. Gênesis 24, 14. Com certeza, se os jovens se preocupassem em pedir a Deus uma esposa com essa qualidade, certamente seriam mais bem-sucedidos no casamento. Verdade. Muito bem. Então, aí vai uma dica para aqueles que estão vendo essa gravação agora e que são solteiros. Você quer uma esposa abençoada? Você quer um esposo abençoado? Ore a Deus, conforme Eliezer fez aí, ó. Se preocupe em pedir para Deus não uma esposa rica, mas uma esposa que seja disposta, uma esposa que seja trabalhadeira, não só que exerça um trabalho remunerado, mas aquela que esteja disposta também a realizar trabalhos voluntários, em favor ao próximo, né? Como o irmão Peter Leal aí, se hoje em dia os jovens se preocupassem com isso, com certeza nós teríamos muito mais casamentos bem-sucedidos. E o que me chamou a atenção foi a eficácia dessa oração, desse servo, Eliezer. E quando nós vimos aí no começo da lição, a gente viu que Abraão, ele não chamou qualquer servo. Ele chamou um servo ao qual ele confiava. E assim como nós vimos algumas características em Daniel, nós também podemos observar que o servo de Abraão era um servo inteligente. Ele não era ganancioso. Ele procurou alguém, eu creio, assim como ele era, alguém prestativo, alguém disposto. Olha como nós somos observados. Olha como nossas ações vão gerar aí atitudes naqueles que estão ao nosso redor. Nós só seremos chamados para realizar coisas grandes se nós formos pessoas diferenciadas. Se nós realmente formos aquilo que a palavra nos instrui a ser, né? Se nós fizermos todas as coisas como se nós estivermos fazendo para o Senhor. Quando Eliezer foi chamado ali por Abraão para achar uma esposa para o seu senhor, pensa na responsabilidade, irmãos. Ele poderia muito bem ter falado, não, eu me recuso a fazer esse tipo de trabalho. Quem tem que fazer isso é o Senhor e não eu. Quantas vezes nós somos chamados para exercer aquilo ao qual nós não sabemos, nós nem faz parte da nossa alçada. Mas o que ele fez? Se foi me lançado um desafio, eu não vou desistir. Eu vou pedir àquele que pode me atender, para que ele venha me capacitar. Por isso, eu volto a dizer para você aqui nessa noite, nós nunca seremos chamados para aquilo que nós não tivermos a capacidade de realizar. Mas nós só vamos conseguir realizar se primeiro nós buscarmos ao Senhor. Nós pedimos a Ele a direção. Como a própria Bíblia nos ensina, convide o Senhor a fazer parte dos seus planos, que aí sim eles darão certo. Amém? Então vamos lá, voltando à nossa apostila. O 3.2, a providência divina. Irmã Sueli, a senhora gostaria de ler para nós? Se a senhora não quiser, não tem problema. Eu convido outra pessoa. Umas letras aqui, ó. Não tá dando para entender. Não, então não tem problema. Então eu vou ler aí o 3.2, que diz assim, a providência divina. Só acompanha aí então, irmã Sueli. Deus agiu em favor de Eliezer. No exato momento, olha só, no exato momento, assim que ele orou, já veio a resposta. Às vezes, Deus é instantâneo. Bateu no céu, já voltou a resposta. Às vezes, demora um prazo. E quando demora um prazo, nós temos que fazer o quê? Esperar com paciência. Então, aqui, ó, no exato momento em que ele terminava a sua oração, Deus levou Rebeca até junto ao poço, onde ele estava parado com a sua caravana. Aquela jovem pastora, acostumada ao trabalho, não podia imaginar que uma tarefa tão simples para ela
Por que essa tarefa era simples para ela? Será que ser pastora de ovelhas para uma mulher é algo fácil? De maneira nenhuma, né? Mas ela gostava, ela amava. Então, era algo prazeroso para ela. Então, algo que costumava ser tão simples para ela, como dar água ao rebanho, juntamente com as suas irmãs, ela jamais imaginou que isso fosse fazer dela o quê? A esposa de um homem rico e tão abençoado por Deus. Outro ensinamento aí que nós podemos tirar essa noite, que nós não venhamos fazer nada com interesse. Quando ela serviu aquele homem, quando ela serviu os camelos daquele homem, ela jamais imaginou o propósito que tinha por detrás daquilo. E creio que foi exatamente por essa singeleza de coração, por essa simplicidade, por essa humildade que Deus escolheu ela. Ela não serviu ao homem porque ela sabia que servindo a ele ela teria ali riquezas. Ela serviu porque ela se compadeceu, porque ela imaginou que ele estivesse cansado da viagem. E não se preocupou somente com o homem, mas também se preocupou com os animais. Quando nós esquecemos as nossas limitações, quando nós nos dispomos, né, a ajudar o próximo, o Senhor nos recompensa. E aí nós vimos que, na verdade, a resposta imediata de Deus não foi somente para Eliezer, né, mas também para Rebeca, porque assim que ela executou o seu serviço com prazer, com alegria, a recompensa para ela também foi imediata. Amém? Então, vamos lá. Vamos agora, então, para o número 4. O número 4 vai falar o quê? Palavras ditas com sabedoria. Acompanhe na tela aí comigo. Diz assim, ó. Disse Júlio Escavantes, o homem vale na proporção do esforço que se impõe. Quem nada faz, nada vale. Vocês já tinham ouvido falar essa frase? Eu já. Né? Quem nada faz, nada vale. Então, hoje nós aprendemos que essa frase é do senhor Júlio. Outra frase aí é de Rui Barbosa, um dos homens ao qual o Brasil se orgulha. Ele resumiu em uma frase o que todos os brasileiros deveriam levar a sério. O patriotismo consiste praticamente no trabalho. Então, eu vou grifar aí para vocês o que ele diz. O patriotismo consiste no trabalho. Então, vamos ver aí o próximo slide. O próximo slide diz assim, ó. O funcionário público não é patriota, tá? A pessoa não é patriota. Que pessoa que não é patriota? O funcionário público que prejudica o país com um serviço displicente. O cidadão que veste uma farda do Exército Nacional e é negligente no cumprimento do seu dever. O estudante que procura furtivamente substituir o esforço mental assíduo e perseverante por métodos fraudulentos. O político que, eleito pelo povo, trabalha apenas em benefício próprio. O funcionário público que aceita suborno para não aplicar as leis aos infratores. Então, vamos lá para a nossa apostila, na página de número 40, e eu vou convidar o pastor a fazer aí a leitura desse número 4 para nós. Por favor, pastor. Disse Júlio Chavantes, é aqui mesmo? Isso. O homem vale na proporção do esforço que se impõe. Quem nada faz, nada vale. Se a ociosidade é o sepultamento do homem vivo, o trabalho é uma das virtudes do caráter do homem de valor. O sábio Salomão escreveu: não é, pois, bom para o homem que come e beba, e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? E isso também eu vi que vem da mão de Deus. Eclesiastes 2:24.
Os pais devem, desde cedo, ensinar aos filhos que o trabalho dignifica o homem e o torna útil para o bem da sociedade. Pastor, dá uma pausa aí. Então, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, é o que Salomão diz lá em Eclesiastes 2:24, que é muito bom o homem comer e beber e ter felicidade na sua alma quando ele goza, quando ele usufrui dos frutos do seu próprio trabalho. E outra coisa que a gente viu aí é que é um alerta para os pais. E o que tem me chamado a atenção nessa revista é exatamente isso. O autor ele chama a responsabilidade dos pais incansavelmente com relação à educação dos filhos. E aqui o autor diz, os pais devem desde cedo. Por isso que eu usei no início dessa lição, de propósito, a imagem de uma criança coletando material reciclável de um campo, coletando ali a sujeira. Por quê? Isso daí vai matar a criança? Não. É uma forma de ensinar ela desde cedo a trabalhar. Porque o trabalho, ele dignifica o homem. E o Senhor, ele não vai chamar aquele que estiver ocioso. Então, é de responsabilidade dos pais passar a fazer isso para os filhos. Na internet mesmo, nós temos dicas do que a gente pode passar para o filho de acordo com a faixa etária. É claro que você não vai escravizar o seu filho, mas você tem que, desde cedo, a passar para ele tarefas, para que ele venha se sentir responsável e também para que ele venha aprender, né? Porque ele não vai ter você o resto da vida para fazer as coisas para ele. Então, você ensinando ele, você também vai estar protegendo o seu filho do que ainda está por vir. Pode continuar, pastor. Para o bom funcionamento do corpo humano, todas as partes que compõem têm que trabalhar. Assim é também com a sociedade e a pátria. Todos que delas fazem parte devem cumprir com o seu dever. Pelo contrário, estão doentes. Eu achei que bem. Pode falar, pastor. Não, eu estava continuando aqui. Ah, não. Então, antes de você continuar, eu quero abrir aí um parênteses. Eu também achei esse parágrafo de extrema importância, porque o autor usa aqui o corpo humano. Se eu não usar o meu braço, se eu não usar a minha perna, o que vai acontecer? Eles vão atrofiando, né? E aí ele fala, então, na sociedade, se cada um que faz parte da sociedade não cumprir com a sua obrigação, a sociedade vai adoecer. E também na área religiosa. Paulo fala que nós somos um corpo e que cada parte do corpo tem a sua função. Então, aqui a gente vê como é importante nós desempenharmos as atividades. Não só as atividades remuneradas, a sociedade de homem e mulher para a nação, para a região que você mora, mas dentro da sua igreja. Então, que hoje a gente venha abrir a mente e olhar com os olhos de Deus. Quão grande é a nossa missão como pessoa, como cristão, como nação, como ser humano. Então, para cada uma dessas coisas, Deus nos dá uma habilidade, nos dá um talento e nos dá aí um trabalho, uma missão para a gente exercer. E se a gente não exerce aquilo ao qual nós fomos chamados, o que me chamou muita atenção é o que acontece. Nós adoecemos. Importante isso, né? O que você acha disso, pastor? Importante mesmo. Bem colocado. Pode continuar então, por favor. Rui Barbosa, um dos homens do qual o Brasil se orgulha, resumiu em uma frase que todos os brasileiros deveriam levar muito a sério. O patriotismo consiste praticamente no trabalho. A melhor maneira para alguém demonstrar amor à sua pátria é através do trabalho. Verdade que precisa ser resgatada em nossa pátria. Não é patriota aquele funcionário público
que prejudica o país com um serviço displicente. Provérbios 10, 4. Você tendo oportunidade na sua casa, dá uma lida nessas referências bíblicas. Vai acrescentar muito aí no seu conhecimento. Não é patriota o cidadão que, vestindo a farda do Exército Nacional, é negligente no cumprimento do seu dever. Provérbios 13, 11. Não é patriota o estudante que procura furtivamente substituir o esforço mental assíduo e perseverante por métodos fraudulentos. Efésios 4, 25. Não é patriota o político que, eleito pelo povo, trabalha apenas em benefício próprio e não da sociedade, Estado e país. Não é patriota o funcionário público que aceita suborno para não aplicar as leis aos infratores. Êxodo 23, 8. Muito bem. Então, agora, pastor, o que é ser patriota? Patriota é aquele que leva a sério as leis do seu país, não negocia a sua honestidade e trabalha sempre visando ao bem do próximo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa lição? Ou fazer aí algum apontamento, algo que chamou a atenção, acrescentar alguma coisa? Você tem liberdade aí. Pastora, Pode falar. eu acredito na parte da oração que Deus responde rápido. E às vezes não responde, eu vejo com duas colocações. A primeira é, quando você está distante de Deus, então Deus também não vai te responder a sua oração porque você está distante dele. E a segunda parte, eu vejo que às vezes o seu pedido você está fazendo ele de uma forma errada. Você não está fazendo o pedido certo que tem que ser feito para Deus. Exato. É isso mesmo. Muito bem colocado, irmão Júlio. E a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Você não recebe aquilo que você pede porque você pede mal. E se você pede mal, é sinal do quê? De que não há um relacionamento. E se não há um relacionamento, Deus não vai ouvir a nossa oração. Vê como é importante ter comunhão com o nosso Deus? Como uma coisa vai puxando e vai levando a outra? É muito importante a gente estar sintonizado, né, com o reino espiritual, porque o próprio Espírito Santo, a palavra fala que habita em nós. Então, se nós estivermos obedecendo a palavra, eu creio sim, que quanto mais a gente for fiel à palavra, quanto mais a gente obedecer, mais exercitar, praticar aquilo que nós estamos aprendendo, mais rápido Deus vai responder. Por quê? Primeiro, porque a gente vai ter comunhão. Segundo, que a gente vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Terceiro, que a gente vai orar a palavra. E quando a gente ora a palavra, ela é irrevogável para o nosso Deus. Não tem como ele não atender a nossa oração. Então, é muito bem colocado, irmão Júlio. Parabéns. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu quero falar, pastora. Pode falar, Peter. É interessante que fala, né? Que como Deus não chama os ocupados mesmo, né? Isso aqui a gente pode ver bem claramente, né? Bem, parabéns. E é isso interessante, é muito nítido aqui, né? Glória a Deus. Amém. Com o nosso próprio dia a dia, né? Com as nossas próprias experiências. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não consigo. Muitas vezes a gente titubeia, né? Em falar não. Eu falo por mim, às vezes sou convidada para ministrar em algum lugar, eu não vou negar. Às vezes o primeiro pensamento é, estou cansada, não quero ir, não, porque eu sei que vai exigir de mim um tempo além do que eu já preciso para me dedicar, para aprender, para
depois poder ensinar. Então, a primeira coisa que vem é, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, eu vou falar não. Mas antes da gente abrir a boca, o próprio Deus falou, para que eu te chamei? O que você é? O que você representa? Então, a partir dessas respostas tão instantâneas de Deus, a gente não tem coragem de falar não, né? E acaba atendendo aí de prontidão o pedido do nosso Deus. E ele sempre nos honra. É aquilo que o pastor fala. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, fazendo aquilo ao qual nós nos chamamos, ao qual ele nos chamou, aquilo que nós fazemos não é cansativo. Pelo contrário, ele vem e nos renova. Eu vejo aí por essa passagem que o autor usou de base dessa lição, ao qual Rebeca estava ali matando a sede do seu próprio rebanho, atendeu um estrangeiro, e não só um estrangeiro, mas também todo o rebanho do estrangeiro. E aquilo para ela era algo natural, né? Então, quando nós fazemos as coisas para o Senhor com alegria, vale ressaltar isso. O Senhor, ele de prontidão já nos recompensa. E muitas vezes essa recompensa vem em força. Como diz aquele versículo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós fazemos com alegria aquilo ao qual o Senhor nos chamou, é Ele que nos fortalece. Então, através da lição de hoje, eu também aprendo que louvado seja Deus por toda a correria, louvado seja Deus por todos os afazeres, e louvado seja Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá. Se eu fosse olhar humanamente, fisicamente, emocionalmente, hoje eu não estaria aqui dando essa aula para vocês. Né? Se eu fosse olhar as minhas limitações, aquilo que não só eu estou passando, mas toda a nação está passando com essa pandemia, eu falaria não para o Senhor. Mas quando eu me dispus a dar essa aula hoje, o Senhor fez o quê? Ele renovou as minhas forças. Ele me trouxe alegria. E essa alegria eu tenho certeza que você aí também está sentindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Tá, boa aula, tá? Bem colocado que os irmãos estão colocando aí. Louvado seja Deus. Daiane, Marcos, quer comentar alguma coisa? André? Não, não comentar nada, não. Não. Glória a Deus. É que o interessante, pastor, é que todo mundo tem colocado os irmãos aí, é que quando o Senhor pedir algo para nós fazermos, eu creio que a maioria que está aí acompanhando, a maioria tem não só seus afazeres profissionais, afazeres também com a família, com a casa e também afazeres ministeriais. A gente tem que ter a certeza que sempre quando a gente for fazer algo, em qualquer espécie que eu citei aqui, o Senhor sempre vai estar renovando cada um de nós. Se a gente fazer para a glória do Senhor, o Senhor sempre vai estar nos renovando. Amém. Então, vamos aí para a nossa conclusão. Amém? Deus, ele trabalhou desde o princípio da criação. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Irmão, se o Deus Todo-Poderoso, se ele trabalha até os dias de hoje, o que nós vamos falar? Como que a gente vai se negar a fazer alguma coisa, quer seja para ele, quer seja para o nosso próximo? Quem somos nós, né? Então, por essa razão, o próprio Deus dignifica o homem que trabalha. E ele não suporta aqueles que são ociosos, ou seja, aqueles que são desocupados. O preguiçoso, ele não prospera. Ele não alcança os seus objetivos. Nunca pode ajudar o próximo, porque nada ele possui. Sigamos, pois, os bons exemplos de homens que sempre se dedicaram ao trabalho. E certamente Deus nos honrará com as suas bênçãos. Amém? Então, agora nós vamos dar seguimento ao nosso culto de hoje.
e vamos para a parte das nossas redes sociais. Então, aí na sua telinha está aparecendo o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Ministério Apostólico Aliança. Nós estamos fazendo no momento os cultos online, toda terça e quinta às 20 horas e domingo às 19 horas. E em nosso canal você vai encontrar não só a aula de hoje, mas as 6 primeiras aulas que foram ministradas, que vão falar sobre as colunas do caráter de Cristo. Vale a pena você assistir. E se você gostou, não fica só para você. Não seja uma esponja que retém, absorve tudo o que recebe, mas compartilhe com o seu próximo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Temos lá no nosso canal um vasto conteúdo para toda a faixa etária. Temos pregações, temos versículos, temos mensagens, para o menor até o idoso, para a criança até o idoso. Então, vale a pena, dá um pulinho lá e seja abençoado no nome de Jesus. E dando seguimento aí, nós vamos fazer o momento dos dízimos e das ofertas. Está aparecendo aí na sua telinha os dados do Banco Itaú, que é onde nós temos a conta. Essa conta está em nome do próprio Ministério, do Ministério Apostólico Aliança. Se você tem uma conta no Banco Itaú, é só você fazer uma transferência. Se você não tem, você pode fazer um DOC ou um TED. Ou então você pode estar fazendo o pagamento do seu dízimo, da sua oferta, através do cartão. Nós temos a maquininha de cartão, ao qual você também pode estar fazendo aí a sua oferta ou dando o seu dízimo com o seu auxílio emergencial. E também pode estar pedindo para que eu te mande um link por e-mail ou pelo WhatsApp. Com esse link, você pode fazer o pagamento através de um boleto bancário, nas lotéricas ou por qualquer aplicativo que você tenha no seu celular ou também no seu cartão de crédito. Então, assim, temos diversos canais, basta você ser generoso, basta você atender ao que o Senhor pede. Amém? Então, você que dizimou, você que ofertou nessa semana ou no dia de hoje, eu quero convidar aí o irmão Peter a abençoar a sua vida, abençoar também a minha vida. E se você está precisando de um socorro do Senhor, ore a Ele. E eu creio que Ele vai te atender. Amém? Ore pelos dizimistas, irmão Peter. Ore pelos ofertantes em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, nesse momento, pela vida de cada um, Senhor, que está dizimando e ofertando, Senhor. Abençoa, Deus, a vida dos dizimistas, Senhor. Pai, derrama as suas bênçãos sem medida sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha proteger, Senhor. Que não venha faltar nada, Deus, que a tua abundância financeira venha chegar na casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para honra e glória do teu nome, Senhor, que o teu povo possa estar crendo em ti, crendo na tua palavra, Senhor, e depositando a ti, Senhor, depositando os seus dízimos e as suas ofertas, Pai, honra e glória do teu nome, Senhor, te peço. Então abençoa essa vida, abençoa a vida de cada um que está ofertando, dizimando, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vale lembrar, irmãos, que nós só estamos aqui reunidos no dia de hoje graças à sua fidelidade, né? Graças aí à sua atitude de estar ofertando, dizimando, abençoando a obra do Senhor. E é por causa da sua fidelidade que as portas do Ministério Apostólico Aliança estão abertas hoje para as nações, através do YouTube. Olha quão importante é a sua atitude. Não só você está sendo abençoado com a aula de hoje, mas várias pessoas poderão ter acesso a essa aula. Amém? Então, continue sendo fiel em nome de Jesus. Quero convidar agora o nosso querido irmão Marcos a estar dando a bênção apostólica para nós na noite de hoje. Amém, glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Está ouvindo? Amém. Amém. Pastora, está ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Glória a Deus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do nosso Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite, amado. Graças a Deus. Boa noite. Amém. Irmãos, então, para a honra e glória do Senhor, nós estamos chegando aí ao fim de mais uma aula abençoada. Então, obrigado aí por sua participação e até quinta-feira, permitindo o nosso Deus. Amém. Amém? Amém.